Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, mais um sábado aí, uma noite de sábado, ok? Nosso abraço já para quem vai estar participando aqui com a gente. A galera aí que vai assistir depois também. Forte abraço. Vai assistir outro dia, eu não sei quando. Então, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite e bom dia, né? Independente aí do horário que você assista, que Deus ele possa estar te abençoando, tá bom? Pessoal, reforçando o pedido aqui, é muito importante a tua inscrição no canal Eclesia, ok? Faça isso se você ainda não fez. Isso nos ajuda bastante, tá? Você não tem ideia assim dessa ajuda, né, que você pode nos fornecer, tá bom? Se inscrevendo no canal Eclesia. O link do canal tá aí na chamada dessa live, ok? Todos os estudos, os vídeos, as lives que a gente tem feito já estão no canal, incluindo essa série, né, do livro de Apocalipse, ou a série sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ok? Bom, já se encontram lá no canal, tá? E aqui também na nossa linha de tempo no Facebook, tá certo? Então faça isso, você vai estar nos ajudando muito com a divulgação, né, desse trabalho, dessas lives, com a divulgação também do Reino de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, tá bom? A sã doutrina dos apóstolos e, consequentemente, a sua inscrição ela vai aumentar o número lá no Facebook de inscritos, é claro, né? Mas também é importante você deixar o teu like lá nos vídeos, né? A tua curtida nos likes, ok? Curta, deixa bastante comentários, porque aí o YouTube ele passa a recomendar os vídeos. Quanto mais likes, mais acessos e mais inscrições no canal, o YouTube ele começa a recomendar. O canal ele fica bem ranqueado. Quando a pessoa fizer uma pesquisa, por exemplo, um estudo do Reino de Deus, um estudo sobre Apocalipse, né, esse que a gente está fazendo, um estudo sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, né, essas séries que nós já realizamos aqui, ok? Então, quando for feita essa pesquisa, o YouTube ele vai recomendar logo assim de primeira o canal Eclesia, tá certo? O nosso canal, beleza? Obrigado aí pessoal que fez a inscrição essa semana. O número ainda não é o desejado, né? A gente também tá falando essas coisas aqui e não recebe nada, tá? A gente só pede a tua inscrição, tá certo? Lá no canal. Isso aí nos ajuda bastante. E também compartilhar aqui as lives pelo Facebook, indicar, compartilhar lá na sua linha de tempo. Isso também nos ajuda bastante, que você estará divulgando também este trabalho aqui, essa missão que Deus nos confiou, tá certo? Um abraço aí pro pessoal que já está chegando aqui na live, né? Eu acho que é a irmã Cristina, né? E o Carlos Alberto, que acabou de aparecer aqui. Alberto pode abrir as portas da igreja, Eclesia. Abração, Alberto. E chamar o pessoal que está aí fora para assistir a palavra. Um abraço aí para o Ângelo também, que acabou de entrar. Um abraço aí, Cristina, que Deus abençoe a família aí, todos, tá bom? Um abraço para o Ângelo, para o Alberto. Abração, Ângelo. Abraço aí na família, tá certo? Que Deus possa estar abençoando a nossa vida nessa noite. Que o Espírito Santo ele possa tratar, falar conosco mais uma vez nessa noite. Boa noite, Ângelo. Tá na área e nós estamos aqui na área também, tá certo? Bom,
Então, depois de todos esses avisos, né, reiterando aqui mais uma vez, faça a sua inscrição no canal, né, divulgue esse canal, divulgue esse trabalho, divulgue essas lives. É assim que você nos ajuda, tá? A gente não pede aqui Pix, a gente não pede transferência, a gente não pede oferta, tá bom? O que a gente pede é para você se inscrever no canal e compartilhar esses trabalhos, esses estudos, essa live, tá bom? Deixa Deus aí te usar. E você também, de uma forma direta, né? Não indireta, mas de uma forma direta, você também, quando compartilha esses estudos, você está evangelizando e pregando também, porque essa live é de todos nós, tá? Pela graça, pela misericórdia, Deus tem usado a nossa vida, nos dado entendimento, conhecimento, e a gente tem compartilhado aqui também. Sua mãe chegou também. Um abraço aí para minha mãe, que acabou de chegar. Deus te abençoe. Deus te abençoe aí, mãe. Um abraço aí em todos, tá bom? Que Deus possa nos abençoar aqui nesta noite, tá certo? Pessoal, sem mais delongas, depois de todos esses avisos aqui que a gente dá, né? Eu vou já começar aqui no estudo, tá bom? De Apocalipse. E quero aqui dar uma palhinha, né, no que a gente já falou na semana passada, tá? Semana passada nós falamos sobre o capítulo 6, tá bom? O pessoal aqui perdeu, mas não se preocupe, tá lá no canal no YouTube e tá lá na nossa linha de tempo também, tá bom? Nós falamos no capítulo 6, tá? E, na verdade, muitas pessoas acham que o Apocalipse, o livro, ele vem assim numa sequência. Capítulo 1, as coisas depois acontecem no capítulo 2, depois no capítulo 3. A gente aqui fez um apanhado na semana passada sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, tá bom? E muita coisa ali já está acontecendo, tá bom? Aqui na face da terra. Nós falamos que esses cavaleiros já estão cavalgando por este mundo, muitas coisas acontecendo, como guerras, fome, e isso vem acontecendo já há bastante tempo, tá? E hoje se faz necessário explicar algumas coisas, igual essas aqui que a gente está falando, por quê? O pessoal acha que acontece no capítulo 6, aí depois no capítulo 7, que a gente vai falar hoje, vai acontecer outras coisas como se fosse uma sequência, tá certo? Algumas coisas ali no capítulo 6 que nós vimos, né, e foi aberto até o 6º selo, a gente ainda está, né, aqui no capítulo 7, nesse 6º selo. O 7º selo, ele só vai ser aberto no capítulo 8, né? Que, se Deus quiser, estaremos aqui comentando na semana que vem, tá? Hoje é o 7, e vamos dizer assim que antes que o 7º selo ele seja aberto, né? Nós temos aqui o capítulo 7. O capítulo 7, ele expressa um interlúdio para a abertura desse último selo, tá bom? E isso fornece um caráter dramático ao texto, ok? Então deve-se esperar mais um pouco para que o 7º selo seja aberto e finalmente a gente possa conhecer o conteúdo deste livro, tá bom? Com os 7 selos, que aqui a gente ainda está no 6º, tá? É uma continuação, o capítulo 7 do capítulo 6, tá? Algumas coisas aqui no capítulo 7 a gente vai ver que Deus ele vai liberar e outras não. Por exemplo, o cavalgar dos 4 cavaleiros, né, que a gente viu no capítulo 6, algumas coisas estão acontecendo. Mas a gente vai ver também aqui no capítulo 7 que muitas coisas, assim, Deus ainda está segurando e a gente tem um tempo para essas coisas acontecerem. Elas não acontecem na sequência que muitas das vezes a gente imagina. Não, tem tempos para acontecer. Mas a gente vai aqui explicar direitinho, tá?
eu tenho certeza que não vai pintar nenhuma dúvida, ok? Mas se porventura pintar alguma dúvida, você também pode deixar a tua pergunta aí nos comentários, tá bom? Ou se for uma coisa assim muito específica em que a gente tenha que gastar um tempo maior, você deixa lá no nosso Messenger, tá? O pessoal que tem nosso WhatsApp também pode deixar lá no WhatsApp e a gente com certeza vai estar respondendo, tá? Só não dá para fazer aqui na live, a não ser que seja uma pergunta assim, pintou uma dúvida de repente em alguma coisa que a gente falou, aí a gente vai ver se consegue responder aqui pela live mesmo, tá certo? Então vamos lá. O capítulo 7, ele não segue, né, uma ordem cronológica, aqui conforme a gente vem falando, com o capítulo 6. Como se depois da segunda vinda de Jesus acontecessem os fatos aqui que a gente vai fazer a narrativa. E pelo contrário, fala-se para que não se danifique o planeta, né, até que os servos de Deus sejam selados. Isso está no versículo 3. E é impossível falar em dano sobre a terra antes da segunda vinda de Cristo. Então vamos ler o texto aqui, para a gente também se embasar aqui melhor. Apocalipse 7, começando no versículo 1, né, lógico. Depois disso diz: depois disso vi nos quatro cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do lado leste e que tinha na mão o sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. Essa versão aqui que a gente está utilizando é a NTLH, tá? Que é a nova tradução na linguagem de hoje, até para a gente entender assim melhor, né, do que outras traduções. Tem alguns termos, algumas palavras complicadas, tá bom? É um português assim mais rebuscado e antigo, né? Então tem algumas palavras que a gente não entende, mas essa versão aqui dá para a gente entender tranquilo. Então, esse anjo ele grita bem forte, né, para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar, tá bom? No versículo 3, o anjo disse: não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. Aí no versículo 5 até o versículo 8, esses versículos aqui eles se repetem, tá? 12 mil de cada tribo, de Judá, Rubem, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, ok? No versículo 6 a mesma coisa, no 7 a mesma coisa e no 8 a mesma coisa, ou seja, 12 mil de cada tribo, 12 mil de Judá, 12 mil de Rubem, 12 mil de Gade, 12 mil de Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Aí vamos para o 9. Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. E gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Versículo 14. Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram, sãos e salvos,
a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca terão mais fome, nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Amém? Grande palavra essa, né, do capítulo 7. Um abraço aí para nossa amiga Lucilene. Um abração, Lucilene Ferreira Rosa, ok? Que está assistindo. Toda a família um Rosa abraço aí para toda a família Rosa, que Deus possa estar abençoando aí todos vocês. Amém? Bom, o capítulo 7, né, conforme falou, ele não segue essa ordem cronológica, tá bom? E como se depois da segunda vinda de Jesus acontecessem todos esses fatos aí descritos, tá certo? Esse capítulo ele tem a mesma cena e o mesmo enredo do capítulo 6, só que em outra perspectiva. Lá no capítulo 6 nós temos a narrativa dos 4 cavalos. Aqui no capítulo 7 são 4 ventos. E ventos, como muitos aí sabem, né? O vento na Bíblia muitas das vezes representa o quê? Dificuldades, lutas, provações. E aqui nesse caso, né, tribulação, tá certo? Ou perseguição do povo de Deus, ok? E lá no capítulo 6, os cavalos eles trazem o juízo. Aqui os ventos do juízo, eles estão prontos para começar a sua missão destrutiva. E o fato de serem 4 anjos também, nos 4 cantos da terra, que estão segurando os 4 ventos da terra, indica que o juízo que vai desabar sobre a terra, ele é universal, ou seja, ninguém vai escapar do juízo de Deus, tá certo? Mas como nós falamos, isso aqui não vai acontecer em ordem cronológica. Esses 4 ventos aqui, ou esse juízo de Deus, né, esses anjos segurando os 4 ventos, conforme nós lemos, esses ventos aqui só vão ser liberados depois ou após a segunda vinda de Jesus, tá certo? Muitas pessoas acham que isso aqui vem os 4 cavaleiros, depois vem esses 4 ventos e depois vem a marca da besta. Não, nada disso, ok? Nada disso. Aqui a gente está colocando de acordo com uma exegese, com uma homilética, ok? Para a gente interpretar de forma correta isso aqui, tá certo? Então, um abraço aí também para o nosso amigo José Junico, que está assistindo. Deus te abençoe, meu querido. Junico, dá um abração da Joyce. Um abraço em toda a família, tá bom? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Obrigado aí pela participação, tá bom? Pessoal, qualquer comentário também pode já começar aí, comentar alguma coisa, tá bom? Se pintar uma dúvida em alguma coisa que a gente está falando, se der a gente responde também, tá certo? Fica aí à vontade, tá bom? Então o fato de serem 4 anjos nos 4 cantos da terra segurar esses 4 ventos indica que esse juízo vai ser universal, tá? E ninguém vai escapar desse juízo, tá certo? E o controle divino sobre os cavaleiros, sobre os ventos, asseguram que a igreja será selada e ficará segura antes que os cavaleiros avancem com força total. Porque os cavaleiros já estão cavalgando, conforme nós vimos semana passada. Fome, guerras, terremotos, né? Pessoas morrendo, doenças, enfim, isso já está acontecendo há um bom tempo. Mas esses cavaleiros, eles vão cavalgar, né? E vão avançar com força total. Eles ainda estão, vamos dizer assim, limitados
por esta ordem de Deus. Assim como esses 4 ventos que esses 4 anjos estão segurando. Eles ainda vão acontecer, tá? E isso vai acontecer após a segunda vinda de Jesus, tá certo? Então a destruição ela desabará sobre o mundo, mas a igreja ela foi constituída indestrutível, tá certo? E nesse contexto torna-se muito importante a gente ter ciência das visões dos capítulos 4 e do capítulo 5, tá bom? Se os cristãos eles devem passar por sofrimentos, é necessário que eles saibam que, apesar dessas lutas, Jesus ele está dirigindo os destinos do mundo e dará força a eles para vencer, ou dará força para nós vencermos, tá bom? E a gente tem aqui no capítulo 7 também, a gente pode dividir esse capítulo em 2 cenas, tá? Uma cena na terra e outra cena no céu. Uma cena na terra vai do versículo 1 ao versículo 8, tá bom? Nesse texto. E na outra cena, ele vai do capítulo 9 ao 17. E na primeira nós temos os cristãos sendo selados. A gente leu lá no versículo 3, tá? Vou ler aqui novamente. Versículo 3, o anjo disse: não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus, ok? O que isso significa? Que eles recebem a marca de Deus e são possessão de Deus. Deus, ele tem a posse desses. E isso lhes dá a garantia de que Deus vai guardá-los durante os períodos de sofrimento. E o número de 144 mil de todas as tribos de Israel, que está lá no versículo 4, tá? Significa, por um lado, um recenseamento que Deus faz, mostrando que conhece exatamente quantos são os seus. E por outro lado, esse número indica que são 12 mil de cada uma das 12 tribos, conforme também nós lemos. E esse número, ele é simbólico, tá bom? Ele quer mostrar a totalidade do povo de Deus, que simplesmente, ou seja, não falta ninguém. Esse Israel é o Israel espiritual, ou seja, a igreja. E mesmo que a igreja sofra, Deus vai guardá-la, tá certo? A gente vai falar mais detalhadamente sobre os 144 também. Guarda aí um pouquinho, tá bom? Então a primeira cena é essa, do versículo 1 ao 8. Depois a segunda cena, ela vai do versículo 9 ao versículo 17. E nós temos o que? A igreja no céu. Os crentes, eles estão diante do trono e do Cordeiro, tá lá no versículo 9. São especialmente aqueles que têm morrido por seu testemunho, versículo 14, tá bom? Com um paralelo aí com o versículo 6 e o 9, e para eles é apresentado o término do sofrimento, como acontecerá na segunda vinda, versículo 16 e 17, e embasado aí com o capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4, tá? Que a gente vai falar mais tarde. Tá bom? Então essa imagem é importante para as igrejas da Ásia Menor, onde alguns haviam morrido e outros estariam para morrer, demonstrando o seu destino e a sua bem-aventurança ao lado do Senhor, tá certo? Então vamos à primeira cena, agora pontuar aí todos esses versículos. Bom, no versículo 2, a gente pode afirmar o seguinte: Deus ele faz distinção entre o seu povo e os ímpios, ok? A destruição ela não pode dar sua largada antes desses remidos serem selados. Os selados não precisam temer o juízo. O castigo que deveria cair sobre nós, ele caiu aonde? E ele caiu em quem? Esse castigo que deveria cair sobre mim, sobre você, ele cai sobre Jesus na cruz do Calvário, ok? E esse selo aí, quando Deus fala
dos selados aí, este selo ele tem 3 significados, tá? Não é o 6º selo que a gente está aqui ainda nele, tá? Esse selo aqui, essa questão aí desses selados, tá bom? Então esse selo, né, que Deus lhe coloca sobre esses, né, sobre os seus, ele tem 3 significados. Bom, o primeiro significado é proteção, ok? Ninguém pode violar o que está selado, e foi assim que o túmulo de Jesus também foi selado, né? Um exemplo aí que está lá em Mateus 27, versículo 66, ok? Bom, o outro significado desse selo é propriedade. Na antiguidade, né, quando a gente fala aqui de selo, só para você entender essa questão, né, porque selo, na antiguidade, os escravos, eles podiam ser selados por seu proprietário, tá? Com uma marca inscrita neles. Os proprietários marcavam essas pessoas, e quem violava esse escravo estava atacando diretamente o seu dono ou seu proprietário. O selo, ele nos dá garantia que somos também propriedade exclusiva de Deus. E eu quero te dizer, meu amigo, você foi marcado por Deus. Amém? E isso está lá na Bíblia, escrito, né, no livro na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Você também foi marcado. Olha, diz o seguinte, a mesma coisa aconteceu também com vocês, né? Paulo aqui falando, né? A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Então, querido, você está marcado por Deus. Amém? Deus, ele marcou a tua vida. Teu dono é Deus. Amém? E ele lhe deu o Espírito Santo também, conforme ele havia prometido. Você tem a marca de Deus na tua vida, e você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Tá certo? Bom, uma outra situação aqui desse selo é a genuinidade, quase que não sai. O que está selado não pode ser adulterado, ok? Você é genuíno, né? Você foi selado, e este selo ele não pode ser adulterado na tua vida, tá bem? Então aqui também temos a resposta à pergunta dos ímpios. E que pergunta é essa? Lá no finalzinho, né, do capítulo 6, não sei se você se recorda, semana passada, o capítulo 6, ele é encerrado, tá bom? Com uma pergunta. Que pergunta é essa? Desculpe. Quem poderá se aguentar diante do Deus irado? Ok? A resposta da Bíblia para essa pergunta é qual? São aqueles que foram selados como propriedade de Deus. Por quê? Esses que foram selados como propriedade de Deus, eles estarão de pé diante do trono. E conforme nós lemos, com vestes brancas e palmas em suas mãos, celebrando a Deus eternamente, ok? Os salvos terão 3 tipos distintos de glória, a saber, primeiro tipo distinto de glória que os salvos terão. Primeiro, a glória da sua aparência, ou seja, vestiduras brancas e palmas nas mãos. Depois, a glória do seu serviço, porque estarão diante de Deus em contínuo serviço litúrgico. E o terceiro tipo de glória é a glória do seu lar eterno, ou seja, comunhão com Deus e provisão celestial por toda a eternidade. Amém? Olha que sensacional é isso aqui, tá bom? E há 3 elementos nessa visão também do capítulo 7. Que elementos são esses? Bom, o primeiro elemento é uma advertência, ok? Por que advertência? Porque tempos difíceis virão.
Tempos difíceis estão pela frente, ok? E será o tempo da grande tribulação, ok? Bom, depois o outro elemento é uma segurança. Os selados, eles jamais serão condenados com o mundo. Eles passarão pelas provas de forma vitoriosa, ok? E o terceiro elemento é uma recompensa. Os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro vão desfrutar da bem-aventurança eterna. Tá certo? Bom, do ponto de vista do céu, ou do ponto de vista de Deus, os selados, eles têm um número exato, ok? Isso está lá do versículo 4 ao 8, e agora a gente vai entrar nessa questão dos 144 mil, tá? E algumas interpretações equivocadas a respeito dessa situação aí, tá bom? Bom, o número é visto e também ouvido, ok? João viu e ouviu este número. E o número dos selados, ele é declarado por revelação expressa, tá certo? Deus, ele conhece os que pertencem a ele, tá? Isso a gente pode comprovar lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, ok? E esse grupo, ele é contável para Deus. Esse número 144 mil, ele é metafórico, ele é uma metáfora, ele é um símbolo, tá bom? A gente não pode cravar assim com um número exato de alguma coisa que a gente supõe, ou de algum entendimento que a gente tenha, não. Para Deus, ele é contável, mas para nós ele não é contável, e já a gente vai entrar nessa situação aí também, tá bom? Nessa interpretação correta que a gente tem que fazer. Esse número 144 mil, ele é metafórico, ele é simbólico, e ele é mais um símbolo do que uma estatística, tá certo? Ele representa a cifra completa, tá bom? E perfeita, ok? Dos crentes em Cristo, tá certo? É uma cifra completa e perfeita dos crentes em Cristo Jesus, tá bom? As 12 tribos de Israel não são o Israel literal. Aguenta aí que a gente vai explicar. Não são o Israel literal, mas o Israel verdadeiro. Ou seja, o Israel espiritual, a igreja. E toda a igreja de Cristo, ela é selada, e toda a igreja de Cristo, ela está segura. A base bíblica a respeito disso, João 10, 28, João 10, João 10, 28 e 29, tá bom? E João 17, versículo 12, ok? As interpretações, então, a respeito aí dos 144 mil, tá? E quando a gente dá essas interpretações assim, aqui, é porque em algum momento nós também já interpretamos aqui dessa forma que a gente vai passar para vocês, tá bom? Então a gente vai jogar tudo à luz da Bíblia e vou ver qual é a melhor interpretação, tá bom? Que se encaixa nesse texto e também com o respaldo bíblico de outras referências para a gente poder afirmar, não, a interpretação aqui mais segura seria essa. Bom, tem a interpretação dos testemunhas de Jeová, tá certo? Os testemunhas de Jeová, como muitos aí já devem saber, é uma seita herética, tá bom? E eles entendem que a igreja que vai morar no céu, ela limita-se apenas a este número, ok? Abraço aí para o nosso amigo, querido Wellington Aguiar. Um abração. Shalom também para você. Graça e paz, meu amigo.
Bom te ver aqui, né? Wellington, a gente esteve orando aí por você, né? Hoje também eu peguei um relato lá no Facebook, que as chuvas elas continuam, tá bom? Espero que você esteja bem, né? Esteja se recuperando ainda aí das perdas, mas conforme nós falamos, são perdas materiais, né? Isso a gente se esforça e novamente Deus nos abençoa para a gente estar readquirindo, tá bom? Mas o mais importante, meu amigo, é a tua vida, tá bom? E eu tenho certeza que Deus ele está guardando a tua vida, tá bom? Não deixou acontecer o pior, e isso é um grande sinal, porque ele ainda tem grandes planos para você, tá bom, Wellington? Grandes planos. Isso aí só foi um revés, isso aí só é mais uma tribulação que nós estamos passando, você passou, muitas pessoas passaram, né? Outros passaram por outro tipo de tribulação, né? Mas o mais importante é que Deus ele tem cuidado de nós, tá? Recursos, bens materiais, a gente se esforça, né? A gente corre atrás, mas o mais importante é a nossa vida, tá bom? E eu tenho certeza que Deus ele está guardando a tua vida, tá bom, meu querido? Mas de qualquer forma eu agradeço aí o pessoal. Tem gente aqui na live que ajudou aí o Wellington, tá certo? Correu atrás, procurou ajudar ele de alguma forma. E eu agradeço a todos vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, tem a interpretação então dos testemunhos de Jeová, tá certo? Que entendem que a igreja que vai morar no céu, ela limita-se a apenas este número, e todas as demais criaturas que receberão a vida eterna terão parte na igreja, tá certo? Mas viverão nesta terra sob o domínio de Cristo Jesus, tá bom? Isso, igreja nos céus. Então tem essa interpretação aí, olha que não tem muita coisa que bate não, tá bom? É meio complicado isso aí. Bom, tem a interpretação também dos dispensacionalistas, tá bom? Que esses 144 mil são israelitas que estarão vivendo no tempo da angústia de Jacó, né? Conforme Jeremias 30, versículo 5 ao 7. Embora as tribos elas tenham cessado, Deus as conhece, tá? E preservará um remanescente até restaurar o reino a Israel. Esse tempo será o tempo da plenitude dos gentios, e com a plenitude do número dos gentios completo, eles entendem que esses 144 mil referem-se aos judeus que se converterão depois do arrebatamento e antes do milênio, e que viverão na Palestina no período da grande tribulação e serão poupados dos juízos que virão sobre o anticristo. Esses judeus aguardarão Jesus Cristo, o seu rei, em sua segunda vinda, quando destruirá o anticristo e implantará o seu reino milenar. Então os dispensacionalistas interpretam os 144 mil desta forma, ok? Agora, tem a interpretação pré-milenista, histórica, e amilenista, ok? Que tem algumas situações aqui nessa interpretação. Uma situação é que esse número aí, conforme nós falamos, os 144 mil, é um número simbólico, ou um número alegórico, tá bom? Primeiro, o número 3, ele, que significa a trindade, é multiplicado por 4, que é um número que indica a inteira criação, ok? Porque os selados, eles virão do norte e do sul, e eles virão do leste e do oeste. Então é uma coisa completa. 3 multiplicado por 4 são 12, ok? Portanto, esse número indica a trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, operando no universo, que é representado pelo número 4, os 4 cantos da terra, ok? E assim temos a antiga dispensação, 3 vezes 4,
igual a 12 patriarcas, e a nova dispensação, referente aos 12 apóstolos. E para ter uma ideia da igreja, da antiga e da nova dispensação, nós temos que multiplicar esse número 12 por 12. E isso vai nos dar o quê? 144. A Nova Jerusalém, a igreja, conforme relatado aqui no livro de Apocalipse, ela tem 12 portas, ok? Com o nome das 12 tribos e os 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 ao 14. E lemos também que a altura do muro é de 144 côvados. Apocalipse 21, 17. E acentuamos em cima disso tudo o fato de que 144 mil significa não uma pequena parte da igreja, ok? Senão a igreja militante inteira. E esse número é multiplicado por 1000. E 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, que vai indicar o quê? Um cubo perfeito, uma inteireza reduplicada. E de acordo com Apocalipse 21, 16, os 144 mil selados das 12 tribos de Israel, melhor dizendo, simbolizam, né, as 12 tribos do Israel literal, simbolizam o Israel espiritual, ou seja, a igreja de Deus na terra, ok? Esse número, um outro detalhe, ele não pode aplicar-se às tribos literais de Israel. As 10 tribos de Israel já haviam desaparecido no cativeiro assírio, e as 2 tribos do sul, ou seja, Benjamim e Judá, haviam perdido a sua existência nacional quando Jerusalém cai no ano 70 depois de Cristo. Então, se o símbolo significa Israel segundo a carne, porque foram omitidas então as tribos de Efraim e Dan, a gente não lê aqui nessa relação essas tribos. E colocadas em seu lugar as tribos de Levi e José. E a ordem das tribos foi trocada também. E não temos nenhuma lista das tribos semelhantes a essa em toda a Bíblia, ok? Segundo Apocalipse 14, 3 e 4, os 144 mil foram comprados por Deus de entre os da terra e não da nação judaica somente. Assim, João queria dizer o quê? Que as 12 tribos de Israel não são Israel literal, mas o Israel verdadeiro, ou seja, o Israel espiritual, ou seja, a igreja. Tá certo? Porque a igreja é o Israel de Deus. O Novo Testamento, ele considera a igreja o verdadeiro Israel espiritual. Bases bíblicas para isso, Gálatas 6,16 e Romanos 9, 6 a 8. Quem é de Cristo é descendente de Abraão. Gálatas 3, 29. Aí o Novo Testamento dando todas essas referências para a gente aqui se balizar, tá certo? Romanos 4:11 vai dizer que Abraão é o pai de todos os que creem, circuncidados ou não. Romanos 2, 28 ao 29 vai dizer que o verdadeiro judeu não é descendente físico de Abraão, mas o descendente espiritual. Filipenses 3:3 vai dizer que nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, é que somos a verdadeira circuncisão. Apocalipse 2:9 vai falar sobre Esmirna, e lá em Esmirna havia judeus físicos, que Jesus classificou como o quê? Sinagoga de Satanás. Eram judeus de fato, mas não Israel espiritual, ok? E Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 18, vai dizer que a igreja é a nova Jerusalém e é o povo de Deus. Então a gente conclui que a igreja é o verdadeiro Israel espiritual. E essa interpretação
é a que melhor faz jus ao sentido do texto e mostra o relacionamento que há entre as duas multidões. Elas são constituídas das mesmas pessoas, aquelas que foram seladas e guardadas por Deus. Ok? Então vamos à segunda cena. Fechamos aí a primeira cena, agora vamos à segunda. Do ponto de vista da terra, ok? O que acontece aqui da segunda cena? Do ponto de vista da terra, os homens melhor dizendo, do ponto de vista da terra, ou seja, dos homens, os selados, eles são uma multidão inumerável, tá bom? Isso está lá no versículo 9 e versículo 13, e a Darlene vai pontuar aqui alguma coisa, tá bom? Então, de repente, muda-se o cenário. O leitor é novamente transportado para a terra, da terra para o céu. Agora vamos ver a igreja redimida no céu. No lugar de uma tensão cheia de desgraça, em vista do perigo iminente, ocorre o cântico da vitória. O céu não será apenas mudança de lugar, mas mudança de nós mesmos. Lá conservaremos a nossa individualidade. No versículo 13, pergunta-se: quem são? São pessoas, indivíduos que vivem que vêm de lugares diferentes, vêm para lugares diferentes para que não perdem sua individualidade. Mas que não perdem. Isso, mas que não perdem as suas individualidades. Também estou... As distinções que nos separam da terra. Nós não somos... Oh, Jesus, hoje eu estou brava. Não nos separarão do céu. Lá não haverá ricos e pobres, nobres e servos, mas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Quais são as características dessa igreja glorificada? Essa pergunta. Eu ponho o óculos, fica ruim de ler. Sem o óculos também tá. Ok? Então, lá não haverá ricos, não haverá pobres, né? Haverá aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, tá bom? E quais são as características dessa igreja glorificada? Um abraço aí para nossa amiga, a Bianca Tomoni. Abração, Bianca. Bianca é a filha do Sorim, né? Aí, Alberto, a filha do homem aí, do nosso guru, o Sorim. Tá aí presente na live. Um abraço aí, Bianca, um abraço no teu esposo, em toda a família, que Deus possa estar abençoando vocês, tá bom? Obrigado aí pela participação. Alberto colocou aqui um comentário, parece uma questão de matemática chamada conjuntos de diagrama de Venn. Aí nesse caso precisamos estar no conjunto salvação. É exatamente isso, tá bom? Grande abraço aí, Bianca. Então, quais são as características dessa igreja glorificada, ok? Ou a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, ou o Israel espiritual de Deus, tá? Tem algumas características dessa igreja. Isso aí está lá a partir do versículo 9. Isso é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Aí, acabei de falar no Sorim, ele apareceu. Grande abraço aí, meu amigo. Fiquei sabendo, Sorim, que tu trocou aí umas ideias aí com o Alberto, né? Sorim tá ficando famoso, cara. O Sorim é formidável, né? Muita sabedoria de Deus na vida desse homem. Eu já convidei ele várias vezes aqui para fazer uma live com a gente. Aí ele dá a desculpa que ele não sabe falar o português, porque as pessoas não vão entender, né? Desculpa, né, Sorim? Desculpa, né? Mas vamos lá. Quando Deus vai te pegar e daqui a pouco tu vai estar aqui fazendo live com a gente, falando português aí, que tu sabe falar muito bem, tá bom? Alberto colocou, fala melhor do que eu, fala melhor do que você e fala melhor do que eu também, tá bom? Então isso é desculpinha, tá bom? Bom, isso é o cumprimento então da promessa feita a Abraão. E que promessa é essa? Gênesis 15:5. Olha para os céus e conta as estrelas,
se é que podes contar. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Então, por isso que os 144 mil é uma metáfora, é um símbolo. Não pode ser levado ao pé da letra essa quantidade, ok? Porque, de acordo com essa palavra aqui, olhar para as estrelas, se é que pode contar, ele diz, será assim a tua posteridade, né? Conforme Hebreus 11:12 também, ela é para ele o quê? Incontável. Ou seja, não tinha como ir no céu, queridos. Deus fala para ele olhar para os céus e contar as estrelas. No céu, eu tenho certeza, tem muito mais do que 144 mil estrelas. Ok? Depois ele faz uma comparação. Olha para as areias do mar. Poxa, muito mais do que 144 mil. Então, a gente já vai chegar também nessa parte que ele viu, João viu uma grande multidão. Não foi só 144 mil, até porque não daria tempo dele contar. Se fosse assim, seria muito pouco, né? Seria poucas pessoas que seriam salvas, ok? Então essa multidão, ela também é incontável para João, tá bom? A multidão contável por Deus, ela é incontável para o homem, ou aqui, para João aqui representando. É uma igreja universal, né? Uma outra característica dessa igreja, que ela é uma igreja universal. Não é a igreja universal do reino de Deus, né? Não é, a gente não está falando de denominação. Igreja universal são os crentes, são os filhos de Deus, são os eleitos, os escolhidos de Deus, espalhados aí por este mundo afora, tá certo? Porque inclui os eleitos, os selados judeus, inclui os gentios, que somos nós, procedentes de todas as culturas, línguas, povos e nações, de todos os lugares e de todos os tempos, ok? Em Abraão haveriam de ser abençoadas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. E João vê na igreja a humanidade abençoada em Abraão, ok? Bom, uma outra característica é que é uma igreja honrada, tá bom? Versículo 9 também, porque estar de pé diante do trono significa o quê? Ter companheirismo com o Cordeiro, servi-lo, ok? Como vamos servir e participar em sua honra, ok? Tomara que meu número seja 143.990. Lá vem ele. Olha, eu não quero nem saber o meu número. Eu quero estar lá, meu irmão. É isso que eu quero estar. Não interessa o meu número. Se eu for o último da fila, eu quero estar lá de qualquer maneira. É a única fila que de repente você quer ser o último. Eu quero ser o último. Tem uma fila ali, meu irmão. Você chegou agora, vai ter que ir lá pro final da fila. Meu irmão, vou feliz da vida. Ok? Bom, vamos lá. Uma outra característica dessa igreja, é uma igreja pura, versículo 9 também. As vestes brancas apontam para a absoluta pureza da igreja. A igreja ela não foi purificada pelo sofrimento, mas a igreja ela foi purificada pelo quê? Pelo sangue. O sangue do Cordeiro, ele exclui a glória humana. A igreja que ela foi libertada da condenação do pecado, ok? Na justificação, do poder do pecado, na santificação. Essa igreja agora ela está livre da presença do pecado na glorificação, ok? Lembrando aí, né, as lives de soteriologia, né, que muitas pessoas, mas quando que a gente vai se livrar da presença do pecado? Na glorificação, ok? Vai ser esse período aqui, ok? E nada contaminado pode entrar no céu, ok? Apocalipse 21, 27. Roupas brancas, aqui quando João vê esses servos, essas pessoas vestidas de branco, por quê? Porque indicam alegria e felicidade, além de santidade, tá bom? Bom, é uma igreja
vencedora, versículo 9 também, porque este é um símbolo de vitória. A igreja selada por Deus, protegida por ele, venceu e chegou ao lar, à sua pátria, ao céu. Amém? A igreja ela é vitoriosa a partir da roupa, das palmas e dos gritos também, tá certo? Bom, versículo 10 vai falar da igreja que tributa a Deus a sua salvação. Depois do símbolo da vitória, segue-se o grito de vitória, ok? A salvação ela não é mérito, nem fruto das obras, nem também pelo que a igreja faz. A salvação, ela vem de Deus, ela é de Deus, ela vem dele e só ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Bom, versículo 11 e 12 vai falar da igreja que une as vozes angelicais para exaltar a Deus. Os anjos, os querubins se unem à igreja glorificada e todos ali se prostam e adoram a Deus, rendendo-lhe uma atribuição máxima de louvor, ok? Coisas que muitas das vezes a gente se emociona aqui na terra, né, com músicas e louvores. Olha, não vai se comparar nada do que você viu aí em termos de música, de louvor, com o que vai acontecer neste momento lá na glória, tá bom? Bom, versículo 13 ao 17, agora partindo já para o final do estudo, vai falar sobre a procedência, sobre a identidade e sobre a missão eterna da igreja glorificada. Bom, a procedência da igreja, versículos 13 e 14. A igreja, ela vem da grande tribulação, ok? Essa ideia da grande tribulação remonta a Daniel 12:1 e é vista também em Mateus, capítulo 24, quando nós temos ali o sermão profético, ok, de Jesus. É vista também em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 e também no capítulo 13 de Apocalipse, que a gente vai tratar aqui nessa série que a gente está fazendo, tá bom? Bom, os crentes em todos os lugares, em todas as épocas, eles enfrentaram tribulações, ok? Em 2 Timóteo 3,12 e Atos 14:22, testifica isso aí que a gente está falando. Mas os crentes que viverem nesse tempo do fim enfrentarão não apenas o começo das dores, que nós já estamos enfrentando há um bom tempo, tá bom? Mas também vão enfrentar a grande tribulação. Opa, Adriano, peraí. Agora você acho que se equivocou. Não me equivoquei. E já vou chegar nesse ponto aí, que de repente pintou uma dúvida. Aí. A grande tribulação, ela é caracterizada com um período de quê? De grande apostasia. Ok? E também da manifestação, segundo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 ao 9, a manifestação do homem da iniquidade, ou do iníquo. E quem é esse iníquo? É o anticristo, ok? E nesse tempo, o conflito secular entre Deus e Satanás, esse conflito ele vai estar no auge, vai estar no ápice, vai estar no clímax, ok? E a igreja será protegida, ok? Guarde isso aqui que eu vou falar, porque muita gente tinha o seguinte pensamento: a igreja ela não vai participar da tribulação, tá? Jesus vai vir antes, vai arrebatar a igreja, parará, pererê, né? Essa interpretação que muitos de nós já tivemos, inclusive nós já pregamos a respeito disso, de maneira equivocada, tá bom? A igreja ela será protegida não da tribulação. A igreja ela vai ser protegida na tribulação. Ela emerge no meio da tribulação como um povo selado e vitorioso, ok? A identidade da igreja, versículo 14.
vamos ver também essa situação aí, a identidade da igreja. Versículo 14 vai falar sobre os remidos, que são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E a base da salvação, ela não está no mérito humano, porque a gente não merecia salvação. A base da salvação, ela não está na religiosidade humana, nem nos predicados morais, nem no nosso conhecimento doutrinário. A base da salvação, ela está na apropriação da redenção pelo sangue de Cristo. E ninguém entrará no céu por pertencer a esta ou aquela igreja, ou por defender esta ou aquela doutrina. Não, a gente não vai ser salvo, nem vai entrar no céu por esses motivos ou por essas razões, ok? Ainda no versículo 14, novamente aqui afirmando, Deus ele livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Todos os textos, baseado em que vocês estão falando isso? Todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostram que a igreja ela não será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Ela será poupada na e não da tribulação. Mas como é que você pode afirmar isso? Mateus 24, versículo 29 ao 31. Ok? E 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Eu vou ler a de 2 Tessalonicenses, tá bom? Até porque é Paulo que está falando, tá? Bom, diz o seguinte: é por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Versículo 5. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Olha o versículo 6. Deus fará o que é justo, ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram, e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Presta atenção agora. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Olha o 10. Isso acontecerá naquele dia. Que dia? O dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. Palavra maravilhosa, né? Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Então aí não tem arrebatamento secreto, tá? Até a volta de Jesus aí, a segunda vinda dele, tá certo? E vai ser aonde isso aí? Na tribulação. Aí alguns defendem o seguinte: mas a igreja ela vai participar na metade, porque ali no texto fala no meio. Então meio, metade. A gente sabe que a grande tribulação são 7 anos. A gente poderia, de repente, falar o seguinte: bom, no 3º ano e meio, seria aí sim a possível volta de Jesus para arrebatar a igreja? Sim, a gente poderia dizer isso. Aí tem coerência.
Mas de uma forma ou de outra, a igreja vai participar da tribulação. Se vai participar os 7 anos, e depois Jesus vem e arrebata, eu não posso aqui afirmar, tá bom? Como também pode participar de metade. Jesus vem e ali alguns falam, mas muitos não vão suportar, coisa e tal. Mas a Bíblia fala que nós sairemos vitoriosos, ok? Então são coisas assim que a gente não pode cravar, né? Vai acontecer exatamente isso. Não. Mas essa interpretação aqui é a mais coerente, tá certo? De uma forma ou de outra, a igreja vai participar da grande tribulação. Se vai na metade ou se vai os 7 anos, enfim. Aí já não cabe a gente aqui afirmar qualquer coisa, tá certo? Mas tá aí o texto aí de Paulo, né? A igreja de Tessalônica, tá bom? Então isso aí serve de base pra gente. Esse texto aí é o suficiente, tá bom? Bom, a missão eterna da igreja, versículo 15 agora. Que missão é essa? A adoração, a igreja prestará a Deus um serviço litúrgico incessantemente. É uma igreja adoradora. Serviço de culto em contraste com o serviço escravo, tá? Que a gente poderia dizer aqui, porque nós somos servos de Deus, né? Continuaremos sendo servos, né? Mesmo na glória. Então a gente pode imaginar aqui como é que vai ser esse culto, né? Porque liturgia é a forma de conduzir um culto, né, para uma divindade, né? E nós estaremos cultuando ao nosso Deus. Então, meu Deus, não dá nem para imaginar como é que vai ser esse culto, ok? Sei que vai ser maravilhoso, sensacional, amém? Bom, a outra missão da igreja é comunhão, intimidade contínua com Deus, também está no versículo 15. O 6º selo lhe trouxe a visão de um céu enrolado que se recolhe e de uma humanidade apavorada num mundo sem teto, ok? Aqui, porém, a cena é oposta, tá? Esse mundo sem teto é no capítulo 6, que nós falamos semana passada. Aqui, porém, no capítulo 7, a cena é oposta. A igreja já está numa nova realidade, cheia de paz. Deus vai armar uma tenda conosco. Ele vai acampar com a igreja. E Deus mesmo habitará com a igreja, tá bom? Capítulo 21 também de Apocalipse, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Bom, ausência completa de sofrimento, ok? Vai acontecer isso. Versículo 16 e 17. João lista 3 afirmações negativas: fome, sede e calor. E isso não vai mais existir, porque está de acordo com Apocalipse 21 também, versículo 4. Então, não tem fome, não tem sede, não tem calor, não tem tristeza, não tem choro, não tem cansaço. É uma nova vida. Não tem sono igual eu tô hoje, né? Amém. Bom, presença completa da plenitude de vida, versículo 17. João lista 3 afirmações positivas. Por quê? O Cordeiro vai nos apacentar. O Cordeiro as guiará às fontes das águas da vida. E Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ou seja, vamos usufruir da felicidade mais que perfeita, ok? O Cordeiro agora será o nosso pastor. O Cordeiro que vai nos apacentar. O Cordeiro vai nos guiar à fonte. E a fonte é Deus. O Cordeiro vai nos trazer de volta para Deus. Vai nos trazer de volta para o paraíso. Então ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos tomará no colo e nos consolará para sempre. Amém? E concluindo esse estudo, o capítulo 6, ele termina mostrando os terrores dos ímpios que vão enfrentar o juízo, ok? E tem até aquela pergunta, olha, quem vai
ficar de pé, quem vai subsistir diante desse Deus irado. Capítulo 6 ele termina assim. E o capítulo 7 ele termina como? Mostrando as glórias dos remidos na segunda vinda, enquanto os ímpios buscam a morte física e só encontram a segunda morte, ok? Ou seja, a morte eterna, os remidos, mesmo enfrentando a morte física, desfrutarão para sempre das bem-aventuranças da vida eterna. E para você refletir nessa noite, de que lado você está? Em que grupo você estará quando Jesus voltar? Que você reflita nessa noite, tá bom? Quero, Deus, que estejamos nesse grupo. Amém. Que vão adorar a Deus por toda a eternidade. Amém? Que vamos usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Amém? Então, querido, mais uma vez aqui, né, o convite para você que está afastado ou você que nunca entrou, né, por esta porta, entre, volte para a porta da graça, porque a porta da graça ainda está aberta. Mas nesse dia aqui, a porta da graça estará fechada e será tarde demais. Então ainda há tempo para você. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus ele guarde a tua vida, continue cuidando de ti, te abençoando. Amém? E independente das lutas, das perseguições, né, vamos nos guiar por aquele versículo que Paulo falou, né? Nem a morte, nem a espada, nem a altura, nem a profundidade, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Um ótimo domingo para você, uma semana super abençoada. Obrigado a todos aí que estiveram conosco aqui na live, aqueles que vão assistir mais tarde, depois, outro dia, enfim. Se inscreva no canal Eclesia, o link está aí, faça a tua inscrição, você vai estar nos ajudando muito, tá bom? Beijo grande para você também, Bianca. Obrigado aí pela participação. Deus abençoe a todos vocês aí. Tá bom? Desculpe aí pelas falhas, hoje eu estou muito cansada, muito mesmo, mas Deus está no controle. Amém. Obrigado aí pela participação de todos. Compartilhe essa live, compartilhe, divulgue esse trabalho. Você estará também nos ajudando fazendo isso. Amém? Deus abençoe tua vida, supra todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. E querendo Deus, estaremos aqui no sábado que vem, partindo para o capítulo 8. Aí é o 7º selo e o negócio vai ficar estreito, tá? A partir aqui do 7º selo, olha, o negócio vai ficar muito, mas muito estreito mesmo, tá? Isso aqui é só o princípio das dores. A partir do capítulo 8, o negócio a chapa vai esquentar, ok? E querendo Deus, né, com a autorização dele, de acordo com a vontade dele, nós estaremos aqui então para compartilhar esse capítulo 8, né, de Apocalipse, tá certo? Amém. Muito obrigado aí a todos, boa noite, graça e paz. Amém, graça e paz.